Agora, indo então às contas, entrando aqui no segundo plano da ordem de trabalhos, orçamento e contas. Em primeiro lugar, referir que as contas que foram disponibilizadas aos sócios foram elaboradas com base nos procedimentos existentes no clube durante o período em que as mesmas dizem respeito. E esta conformidade foi assegurada quer pelo técnico oficial de contas, quer pelo revisor oficial de contas. Quer isto dizer que, de futuro, as contas serão um bocadinho diferentes, feitas de forma diferente, até porque estamos a implementar um sistema que há de evitar o permanente atraso na apresentação anual das contas. É um procedimento que, na sua diferença, exige, neste momento, recuperar vários meses de atraso da contabilidade, mas que esperamos que, com sucesso, permita ter sempre um balancete disponível e atualizado em relação ao mês anterior. Estamos, neste propósito, a trabalhar em conjunto com o nosso revisor oficial de contas num regulamento interno que permitirá adequar e otimizar o trabalho de todos os funcionários envolvidos. Em resultado final, esperamos ter as contas atualizadas, nos termos de referir, e que certamente irão fielmente traduzir a realidade. Em segundo lugar, as contas que vos foram disponibilizadas e que certamente tiveram a oportunidade de analisar, infelizmente não têm pontos positivos. E pior ainda, desvendam números que são muito mais favoráveis do que na realidade são efetivamente. Houve bastante dificuldade em fazer as contas, não só pelo atraso que existe na contabilização, mas também porque havia muitos elementos em falta. Dou-vos só um exemplo que revela este estado de coisas. Não há livro de datas, ou não havia livro de datas da gerência do SEDUC. Isto poderia querer dizer que o órgão não funcionava e nada a querer divulgar, ou que não queriam que soubesse o que nele era decidido, ou revela, por simplesmente, algum desleixo e irresponsabilidade no tratamento da instituição. Mas, quanto às contas, e especificamente quanto ao organismo autónomo de futebol, é de salientar uma redução insignificante no seu passivo, refletida quase exclusivamente na conta do engenheiro Eduardo Simões. Acresce a esta redução mínima uma concentração do passivo no curto prazo, o que condiciona de forma drástica a tesouraria do clube. Dos 4,4 milhões de euros do passivo, 4,3 estão concentrados no curto prazo. Salienta ainda a conta de fornecedores, que quase duplica no seu valor, de 359 mil para 700 mil. Quanto ao OF, ainda refiro a redução dos resultados líquidos em quase 100%, que é o mesmo que dizer que houve uma taxa de crescimento negativa de 93%. O resultado apurado, ainda que positivo, fez o clube agravar, apesar disso, ainda mais a sua debilidade estrutural, uma vez que os capitais próprios estão hoje mais negativos do que no final do exercício anterior. Quanto a este ponto dos capitais próprios, retomarei um bocadinho mais à frente, pois a situação, na verdade, é mais grave do que a espelhada nas contas. Quanto à SEDUC, mantém uma rota de desequilíbrio estrutural tremendo que a mantém falida, o que sucede há vários anos seguidos. O resultado líquido é ele também negativo em 235 mil euros, ainda que no ano passado a SEDUC tenha beneficiado de uma receita de direitos televisivos de 2,6 milhões de euros, receitas publicitárias na ordem dos 700 mil euros, receitas de bilheteira a rondar os 600 mil euros e rendimentos na ordem dos 300 mil euros resultantes da venda de bilhetes anuais e camarotes. Este volume de receita permite-nos suspeitar de antemão qual a dimensão, afinal de contas, dos custos estruturais e gastos com pessoal, com peso mais expressivo sempre no plantel e equipa técnica, a que estivemos sujeitos e, apesar disso, não tínhamos beneficiado desportivamente deste tremendo desequilíbrio. E a fatura aí está, acontecida à segunda liga, num acumulado, digamos, de erros, aí que temos de pagar. O passivo, quanto ao passivo, a SEDUC revela o mesmo déficit estrutural do clube,
com 90% do passivo concentrado no curto prazo, o mesmo é dizer 4,2 de 4,7 milhões de euros. Também ela, a SEDUC, vê agravada a conta de capitais próprios, que estão mais negativos do que no exercício anterior, próximo dos 3 milhões. Só tenho uma questão de ponto 1. Se atentarem neste quadro, tem aqui uma notificação que não devia estar. Se atentarem neste quadro, podemos então ver as contas, as que constam nos documentos, as reais e consolidadas. Podemos ver que, logo na segunda linha horizontal, o ativo do organismo autónomo de futebol encontra-se sobrevalorizado em mais de 1 milhão de euros. Pelo não reconhecimento de imparidades, pela valorização indevida de investimentos financeiros e pela contabilização de valores que não foram nem faturados nem recebidos e, como tal, não deviam configurar no ativo. Por outro lado, o passivo do organismo autónomo de futebol encontra-se subvalorizado em 800 mil euros pelo não reconhecimento de contingências em processos fiscais. Nesta sequência, o capital próprio apresentado no balanço está sobrevalorizado em 1.800.000 euros, o que poderá ainda ser agravado por acréscimos de juros resultantes das contingências fiscais. Já em relação ao balanço da SEDUC, aponta-se que o ativo está sobrevalorizado em 572 mil euros, também pelo não reconhecimento de imparidades ou reconhecimento indevido de valores não faturados e não recebidos registados no ativo. Face a este cenário, em uma resposta e em resposta à questão que nós próprios nos colocámos, direção, e acho que legítima para qualquer um, será, obviamente, o que fazer e como inverter este ciclo. Nós temos aquilo que chamamos um plano que prevê a estabilidade financeira. Passo a explicar. Na época passada, as receitas foram, resumidamente, as seguintes: 2,6 milhões de euros de direitos televisivos, 570 mil de bilheteira, 292 mil de cotas, 300 mil de bilhetes anuais e camarotes, 360 mil euros de rendas, 180 mil euros de bingo, 700 mil de publicidade, 130 mil da UEFA e 90 mil do placar. Tudo somado, grosso modo, nestes valores assim, mais brutos, temos 5,2 milhões de euros de receita. Já de despesa, tivemos 3,7 milhões de euros de gastos com pessoal, sendo 75% destinados ao futebol, 1.250.000 de fornecimentos e serviços externos e 600 mil euros de acordos de pagamentos discricionados, o que inclui o Estado. Tudo somado, grosso modo, temos 5,5 milhões de euros. Ou seja, gastamos mais do que recebemos. É preciso inverter, naturalmente. Mas agora, mais difícil, porque estamos na segunda liga e a receita, então, previsível para este ano, desce nos direitos televisivos de 2,6 milhões de euros para 500 mil. A bilheteira é insignificante. Prevemos 350 mil euros de cotas, 120 mil de camarotes, mantemos 360 mil de vendas, 180 mil de bingo, a publicidade desce para 300 mil euros e da UEFA e placar 240 mil. Números redondos, tudo somado, são 2 milhões de euros que temos para enfrentar 5,5 milhões de euros de despesa. É uma grande diferença.
chamado déficit, de 3,5 milhões de euros. É um valor a que nos propomos anular. Do lado da despesa, já fizemos. Reduzimos o plantel num 1.250.000 euros. Reduzimos o valor da equipe técnica em 130.000 euros. Gastos com pessoal, 135.000 euros. Reduzimos 60.000 euros com o fim dos sub-23 e ida de alguns escalões para a secção de futebol. Na segurança e outros honorários, reduzimos 50.000 euros. Apesar de termos mais jogos, vamos gastar menos 25.000 euros em deslocações e estadias. Também conseguimos reduzir na academia o valor das refeições em 5.000 euros. E até, no tratamento dos relevados, 10.000. Já fizemos uma redução neste curto tempo de 1.665.000 euros. Do lado da receita, previsível, conservadora, temos mais 60.000 em sócios, vai haver mais dinheiro da UEFA, do placar e nova receita relativa à concessão dos jogos online, das apostas online, de 150.000 euros. E ainda já pedimos ao Estado, no caso concreto ao Ministério das Finanças, uma possibilidade de consignar IRS. É uma receita nova, não é? Que pretendemos que seja aprovada, dado o nosso Estatuto de Utilidade Pública, porque somos, de facto, um baluarte associativo único neste país, e assim queremos continuar a ser, e não tem qualquer custo para o contribuinte ceder 0,5% do IRS liquidado. Dele não é daquele que iria para o Estado e deixa de ir. Há também a possibilidade de aproveitar alguma porcentagem em relação ao IVA, mas aí já com custos para o contribuinte. Mas está pedido e esperemos que seja deferido e é uma nova receita aos quais os sócios e mais simpatizantes se podem associar. Tudo somado, serão previsivelmente mais 310.000 euros, que a somar ao corte de despesa já efetuado, totaliza, grosso modo, 2 milhões de euros. Contudo, ainda falta 1,5 milhão de euros para abater no déficit. É um valor muito alto, ainda por cima associado a uma dívida de curto prazo elevadíssima e que representa 90% do passivo total. É por isso absolutamente imperioso garantir a sustentabilidade financeira da académica futura para muitos e bons anos no futuro. É um trabalho árduo, difícil, de médio e longo prazo, que já se iniciou e que continuará. E que esperemos, obviamente, que dê frutos também a médio e longo prazo, uma vez que tenha o financiamento adequado, com maturidades de reembolso e estruturas adequadas ao nosso quadro financeiro e ao horizonte temporal pretendido. Para além do corte na despesa de cerca de 2 milhões de euros, como referi, pretendemos ainda este ano, no seguimento deste traçado de corte da despesa, reduzir ainda mais. É previsível, se assim conseguirmos, que no próximo ano tenhamos a garantia de uma perfeita adequação das receitas à despesa. Esta curva descendente da despesa requer financiamento, porque demora tempo a construí-la e porque algumas das negociações da dívida, no sentido de a transformar de curto prazo em médio e longo prazo, exigem um esforço adicional de tesouraria. Digo-vos 2 exemplos. Se o organismo autónomo de futebol tivesse 60.000 euros, poderia poupar 25.000 na dívida que tem à Segurança Social. Quanto, por exemplo, porque pretendemos aderir ao PES, diploma recentemente aprovado, e com referência à dívida que temos às finanças, precisamos de 40.000 euros para abater a dívida de capital e com esse pagamento garantir que o valor da amortização atual mensal, que é de, neste momento, 35.000 a 40.000 euros, passaria para menos de 12. São este tipo de medidas e rumo traçado que permitirão uma académica cumpridora perante o Estado, perante os colaboradores e demais fornecedores e credível perante todo o mercado e demais instituições.
Poderíamos nunca ter chegado a este ponto, é certo. Faço notar que o Aropa, por exemplo, que este ano vai à Europa, tinha no ano passado um orçamento inferior a 3 milhões de euros. Também, já não vale a pena mencionar, há mais de uma década, que foi, na nossa opinião, perdida numa gestão catastrófica que aqui nos deixou e abandonou no Campeonato Nacional de Séniores, quando descemos da Primeira Liga. Bastava, como eu disse na última Assembleia Geral, não ter levado dinheiro do clube e não ter deixado passivo corrente de curtíssimo prazo, deixado pela direção anterior e que teve de ser pago por nós para podermos estar hoje a competir na segunda Liga. Refiro-me, obviamente, desde logo, como já referi na outra Assembleia, a 400 mil euros de IVA, Segurança Social e IRS e ainda 2 meses de salários em atraso que tivemos de enfrentar no último esforço. É para nós uma grande desgraça termos de andar a fazer em pouquíssimos meses o que outros com mais de 10 anos à disposição não calcularam. É imperdoável, a nossa opinião. No entanto, com este rumo traçado, pretendemos, obviamente, que vocês aprovem, vamos conseguir chegar a bom porto e adequar, essencialmente, que é o grande objetivo, adequar a despesa que tem de ser inferior à receita.